Olá pessoas, bem-vindas de volta à série de introdução ao desenvolvimento com OpenGL. Nesse vídeo a gente vai finalmente renderizar alguma coisa. A gente vai abordar vários conceitos na prática que foram apresentados no vídeo o que eu falei sobre o Rendering Pipeline, se eu não me engano foi o terceiro vídeo. Eu vou botar o link aqui aqui na tela. Se você ainda não assistiu esse vídeo, assista, porque dá uma boa base para você entender o que a gente vai fazer e como o OpenGL reage, como o OpenGL trabalha com esses dados que a gente vai passar para ele. Bom, o que a gente quer nesse vídeo é renderizar um triângulo. No último vídeo a gente preparou o nosso programa e os nossos shaders. O nosso programa agora é capaz de carregar e compilar um shader. O que a gente quer é botar um triângulo colorido na tela e esse é o típico Hello World do OpenGL. Então, a gente precisa passar 3 vértices. O sistema de coordenadas da tela começa aqui, no centro da tela. Então aqui é 0, 0, 0, nos 3 eixos, x, y e z. O nosso primeiro ponto está aqui em menos 0,5 de x e menos 0,5 de y e 0 de z, que dá alguma coisa assim. O segundo ponto está em 0,5 de x e menos 0,5 de y, que vai estar aqui. Todos os pontos estão em 0 de z, tá? E o terceiro e último ponto está em 0 de x, 0,5 de y e 0 de z, que vai deixar o ponto mais ou menos aqui. Então, ligando, esse é o nosso triângulo. Repare que eu especifiquei as coordenadas em sentido anti-horário. Novamente, se você não sabe por quê, dá uma olhada no vídeo sobre o pipeline de renderização que você vai entender por quê. Bom, então a gente tem que especificar um array para guardar os nossos vértices, glfloat, e eu vou especificar 2 identificadores, chamar de mvbo e mvao, e eu vou explicar o que esses 2 identificadores vão fazer mais à frente. Então, vou reservar espaço para esse array, vou especificar o tamanho. Como os nossos dados são fixos, eu já sei o tamanho que ele vai... New glfloat array. Então, como a gente especificou aqui, é menos 0,5 de x, menos 0,5 de y e 0 de z. Então, menos 0,5 de x, menos 0,5 de y e 0,0 de z. Vou especificar uma cor também para esse vértice, no formato RGB. Então eu preciso de um float para cada canal de cor. Então, vermelho, verde e azul. Então esse vértice é todo vermelho. O segundo vértice está em 0,5 de x e menos 0,5 de y. 0,5 de x, menos 0,5 de y e 0,0 de z. E este vértice é ponto verde. Então 0,0 de vermelho, 1,0 de verde, 0,0 de azul. E o último vértice está em 0 de x e meio de y. 0,0 de x, 0,5 de y e 0,0 de z. E a cor desse vértice é azul. Ok? Bom, como passar
esses vértices para a GPU. A gente passa esses vértices para a GPU, armazenando eles num buffer chamado Vertex Buffer Object. E a forma da gente alocar um buffer desses, é com gl genbuffers, genbuffers, o primeiro parâmetro é quantos buffers eu quero gerar, e no nosso caso é 1, e depois onde a gente vai armazenar o identificador desses buffers, e a gente quer armazenar em mvbo, que é um dos identificadores que a gente criou lá no ponto H. Depois eu tenho que dizer para o OpenGL para que tipo de dados eu vou utilizar esse buffer. No nosso caso, a gente quer utilizar para armazenar vértices e atributos de vértice. O OpenGL tem uma série de identificadores que ele chama de target. E todo buffer que o OpenGL utiliza tem que estar associado a um target. Cada target diz para o OpenGL como aqueles dados devem ser usados. No nosso caso, dados de vértices e atributos de vértices são associados a targets chamados glArrayBuffer. E a forma da gente copiar os nossos dados da memória do nosso programa para a GPU e associar a esse identificador que a gente reservou é através da chamada glBufferData, onde o primeiro parâmetro é o target, no nosso caso glArrayBuffer. Depois ele espera o tamanho do buffer, a quantidade de bytes que vai ser copiado do nosso buffer para a GPU. E a gente sabe que a gente tem 18 elementos do tamanho glFloat. O terceiro parâmetro é a área de memória em si que armazena os nossos dados. Então eu vou passar o mVértices que a gente preencheu com os nossos dados. Depois a gente passa uma dica de performance que a gente passa para o OpenGL, que indica se a gente pretende ler desse buffer, se a gente pretende modificar esse buffer consistentemente ou não. O que a gente vai passar aqui é gl static draw. Significa que a gente não vai modificar esse buffer, ele não vai tentar reler esses dados continuamente para saber se alguma mudança ocorreu, enfim. Esses dados são estáticos e a gente não pretende mudar eles. Bom, nesse ponto, a gente já passou os nossos dados para a GPU, mas o OpenGL não faz a menor ideia do que eles representam. Você vê que a gente tem 18 floats no array, mas para o OpenGL ele pode pensar, por exemplo, que são 6 vértices, ao invés de 3 vértices e 3 cores, que é a nossa intenção. E mesmo que ele saiba que são 3 vértices e 3 cores, como é que ele sabe que primeiro vem um vértice, depois vem uma cor, e depois vem outro vértice e depois outra cor? Por que ele não vai achar que são os 3 vértices de uma vez, depois as 3 cores, ou ainda as 3 cores de uma vez e depois os 3 vértices? Bom, a verdade é que OpenGL não sabe. Ele só sabe que a gente está passando 18 floats para ele e ele está perdido em como interpretar esses dados. A gente precisa informar para a API como interpretar esses dados. Para especificar como esses dados devem ser interpretados, a gente utiliza a chamada gl vertex attrib pointer. Essa chamada ela é muito importante, uma vez que é através dessa chamada que os nossos dados vão estar disponíveis para os nossos shaders. Então, aqui no nosso Vertex Shader, nessa linha que diz que a posição dos vértices está na localização do layout 0,
eu vou dizer que, através dessa localização 0, é que a gente vai encontrar os dados dos vértices. Eu já vou me adiantar. Eu já vou botar também os dados para as nossas cores aqui. Opa. Vec3v color. E as nossas cores estão na posição 1. Aqui eu estou especificando que esses dados são os dados da posição 0 que o nosso Vertex Shader está lendo. Bom, os nossos vértices são compostos de 3 elementos. Próximo que são x, y e z, ok? Estou falando dessa parte dos nossos dados aqui. Depois, eu tenho que dizer qual o tamanho de cada elemento. Ele pode achar que cada elemento tem 1 byte e vai parar antes da metade do primeiro valor. Ele pode achar que um elemento tem 32 bytes e já vai parar lá na frente. Então, eu preciso dizer que ele é GL float. Isso é uma enumeração, ok? Isso não é o tipo de dados GL float, não. Quando eu passo GL com GL underscore float tudo maiúsculo, ele sabe que eu estou falando do tamanho do GL float. Bom, então ele já sabe que o atributo 0 tem 3 floats. Depois ele me pergunta se eu quero normalizar ou não. Lembra que o sistema de coordenadas que o OpenGL entende está em Normalized Device Coordinates, ou seja, tudo vai de -1 até 1. No nosso caso, eu vou passar GL false porque os nossos dados já estão especificados dessa maneira. Se não tivesse, ele faria uma conversão lá e tal. Raramente você vai usar isso aqui. Depois ele me pergunta de quanto em quantos bytes esse atributo é encontrado no buffer. Imagina o seguinte, o nosso buffer está especificado dessa forma. Eu tenho coordenada x, coordenada y, z e depois as cores R, G e B. Depois que isso acontece, começa tudo de novo, x, y, z, R, G, B, até o último vértice e a última cor. Se a gente considerar que todos esses elementos aqui são float e cada um tem 4 bytes, o que eu tenho que passar para ele é que a partir do endereço 0 do meu buffer, do início do meu buffer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A cada 6 floats, eu tenho um novo vértice. Mais 6 floats, eu teria um novo vértice. Mais 6 floats, eu passaria para o próximo vértice. Ou seja, a gente está especificando como ele encontra os vértices, ok? Por quê? Porque eu disse aqui no nosso Vertex Shader que a posição do vértice seria o location 0. Então a gente só está preocupado em passar vértice para ele agora. Então por isso que eu vou passar aqui para ele 6 vezes size of GL float. Ok? E aí ele me pede qual é o endereço do primeiro elemento desse tipo no nosso array. Como o primeiro elemento já é o vértice, ele começa bem no início do buffer. Eu tenho que passar o offset aqui na forma de um ponteiro. Então, gl void, fazer um cache por um ponteiro. Ok? Da mesma forma que eu especifiquei vértices, eu preciso especificar cores. E a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Eu vou copiar aqui. E o que vai mudar é que agora esse é o layout location 1. As nossas cores também têm 3 atributos. Elas também são do tipo float. Eu não quero que ele normalize. A gente também vai encontrar cores de 6 em 6 bytes. Perdão, de 6 em 6 floats.
mas ele não começa no início do buffer, certo? Ele vai começar 3 floats à frente. Ele vai começar aqui. Então, se eu considerar o início do buffer, a gente está no início do buffer mais 3 vezes size of gl float. E é isso que a gente vai passar aqui para ele. Três vezes size of gl float. Bom, eu pulei uma etapa muito importante. OpenGL Core Profile obriga a gente a utilizar um mecanismo chamado Vertex Array Object. Se a gente não fosse usar esse mecanismo, a cada vez que a gente fosse renderizar, eu teria que dizer que eu estou utilizando esse VBO. E se a gente estivesse utilizando não só um, mas múltiplos VBOs, eu teria que dizer a cada update aqui na hora de renderizar, ó, estou utilizando esse VBO mais aquele VBO, um buffer para isso, um buffer para aquilo, um buffer para aquilo outro. E a coisa pode sair um pouco de controle quando você está utilizando 3, 4, 10, 15, 20 buffers, imagina numa cena muito complexa, ou vários objetos, ou, enfim. E o OpenGL Core Profile tem um mecanismo de dinamizar isso, que é através do Vertex Array Object, onde uma vez que você associe os VBOs a esse Vertex Array Object, basta você dizer, ó, eu estou usando... Eu vou parar de falar Vertex Array Object, eu vou falar VAO, ou VAL. Eu só vou dizer, estou utilizando esse VAL. E aí o OpenGL automaticamente vai associar com todos os VBOs que a gente está utilizando e todos os outros mudanças de estado que a gente fizer vão estar associados a esse val. Eu já declarei esse val aqui, ok? E para a gente utilizar ele, a gente tem... É bem parecido com a criação no VBO. Então, vou criar um ID na GPU, um array de buffers, gl gen vertex arrays. Quantos vertex arrays eu quero criar? Um. E onde eu quero colocar os identificadores para esses arrays? Aqui. Bem parecido com o que a gente fez com o VBO. E a partir dessa linha, onde eu vou tornar esse o val ativo, todas as operações com buffers que eu fizer vão estar associadas a esse val. Então, gl bind vertex array. Qual vertex array? Esse vertex array. Então, dessa linha em diante, por eu ter associado a esse vertex array, todas as operações de buffer estão associadas a esse vertex array. Depois de especificar os meus buffers, eu preciso habilitar esses dois canais, o canal 0 e o canal 1, que a gente associou cada um a um pedaço dos nossos dados. gl enable vertex attribute. Vou habilitar o atributo 0. Se eu não habilitar, o nosso shader não consegue pegar. Eu vou habilitar o atributo 1. E como eu não estou especificando mais nada para o nosso val, eu vou desassociar com gl bind vertex array 0. Como eu renderizo? Como é que o OpenGL vai saber que esses dados devem ser renderizados? Eu vou passar essa chamada aqui para cá.
No nosso caso, a gente não tem múltiplos shaders sendo usados, mas se houvessem, na hora de renderizar, a gente precisaria saber qual é o shader que vai ser utilizado. Então vou botar ele aqui no update. Preciso dizer para o OpenGL quais são os buffers que a gente está usando, ou seja, em quais buffers estão os nossos dados, quais são os canais, os atributos que estão sendo utilizados. E para fazer isso eu simplesmente digo OpenGL, dá uma olhada no val que eu estou utilizando, que está tudo definido lá dentro dele. Então, gl bind vertex array, e eu passo o meu vertex array para ele, e peço para o OpenGL renderizar com gl raw arrays. Quais são as primitivas que vão compor o que eu estou renderizando? Também falei disso no vídeo sobre o render pipeline. Estou passando gl triangles, ou seja, a cada 3 vértices que você encontrar, forme um triângulo. Você vai começar do primeiro elemento do buffer e vai pegar 3 elementos desse buffer, ok? Que são os três vértices que a gente especificou. E por boa prática, a gente desassocia do nosso val, depois de utilizar, especificando 0. Percebi que eu gerei um buffer, mas eu não disse para o OpenGL que eu queria usar esse buffer. A gente precisa dizer que a gente quer usar esse VBO, e a gente faz com gl bind buffer. Como eu quero usar esse VBO? Eu quero usar ele para vértices e atributo de vértices, e a gente já viu que o target para especificar isso é o gl array buffer, e eu passo o identificador do meu VBO, mVBO, ok? Eu vou compilar para ver se não tem nada. Ou 000, alguma coisa está nula e não devia estar. Se isso aconteceu com você, como aconteceu comigo, você provavelmente vai ter que habilitar o modo experimental do GLFW. Deixa eu trazer a documentação aqui para essa tela. Perdão, não é o GLFW, é o glue. O glue tem um problema com o core context. Ele chama gl getString com a extensão que pode causar o gl invalid enum, isso é um código de erro do OpenGL, em contexto core profile, assim que glue init for chamado. Nesse caso, ele não vai pegar o ponteiro das funções, que é o que a gente está pegando das DLLs, que é para isso que a gente está usando o glue. Ou seja, ele está trazendo ponteiros nulos para a gente. Por isso que o nosso erro ali foi 00000. Ainda não corrigiram isso, e o único fix é usar gl, o glue experimental setado para true, e é o que a gente vai fazer. Antes de chamar o nosso gl init, isso vai resolver o problema. Então lá no nosso window.cpp, antes da gente chamar o init, eu vou habilitar isso, gl true. A gente tem que ter um desfecho melhor. Legal, a gente tem um triângulo, mas não é bem a cor que a gente estava esperando, né? A gente especificou vermelho para um, azul para outro, verde para o outro. Eu falei naquele vídeo sobre o pipeline de renderização que a saída de um estágio geralmente é a entrada do próximo. E esse nosso Vertex Shader não está produzindo nenhuma saída que possa ser aproveitada pelo estágio seguinte. Não em termos de cores que o Fragment Shader possa pegar. Você vê que o nosso Fragment Shader não tem nenhuma entrada. Para fazer isso, eu tenho que especificar uma variável de saída, com a palavra reservada out, do tipo vec4, que eu vou chamar de vertex color. E basta eu atribuir a vertex color a cor que a gente recebeu do vértice, color, que eu posso pegar uma variável do mesmo nome aqui dentro do Fragment Shader. Então, in para dizer que é uma variável de entrada do tipo vec4,
também chamada vertex color, e dizer que a nossa saída, que é a variável fcolor, ela é igual a vertex color. Então, se a gente executar agora, temos um erro. Yay! Ah, entendi. Internamente, o vertex e o fragment estão tratando a cor como um vec4, mas eu recebo ela como vec3 do programa. Então, eu vou tratar ela como vec4 aqui desde o início, e ele vai gerar o último componente dessa variável como 0 e tudo vai funcionar. Yay! Sem erros e renderizando exatamente como a gente esperava. Cada vértice tem sua cor, as cores são interpoladas ao longo dos vértices, tanto é que o centro dele é uma mistura de todas as cores. E é isso, a gente renderizou nossa primeira primitiva com OpenGL. Se você chegou aqui, parabéns, essa é a parte mais complicada para quem está começando com OpenGL. Uma vez que você consiga fazer isso que a gente fez ao longo desses últimos vídeos, a gente consegue fazer coisas muito mais legais a partir daqui. No próximo vídeo eu volto com texturização, provavelmente. Acho que é o momento também de tirar alguma dúvida, se alguém tiver questões, se alguém tiver dúvidas ou alguma coisa assim para a gente tratar, seja sobre C++, seja sobre OpenGL. Seria legal fazer no próximo vídeo. Então a gente encerrou uma etapa importante para quem está aprendendo, conhecendo OpenGL. Recomendo a vocês a reverem os últimos vídeos, reverem os vídeos caso alguma coisa ainda esteja nebulosa ou não esteja clara. E se você seguiu até aqui, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, isso ajuda, isso motiva a produzir mais conteúdo. E até o próximo.